Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Magna Ferreira, contadora de história do canal A Guardiã de História. E vim aqui hoje contar a história para vocês sobre uma tribo de índios lá de Roraima. É o Yapixana. É uma história bem legal. Vamos lá? História, 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 olala. História, 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 olala. História, 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 olala. A história já vai começar. A história vai começar. Nessa aldeia existia dois curumim. Dum, que significa maribondo, e cupai, que significa peixe. Esses dois curumins eram irmãos e andavam brincando o tempo todo na aldeia. Um belo dia, o Dum resolveu subir numa laje chamada Laje do Trovão. É uma laje bem alta que tem lá na aldeia, que as crianças não podem subir. Mas Dum resolveu ir. O que aconteceu? O pai foi também. Subiram numa carreira só. E chegando lá, viram aquela imagem belíssima de um lindo pôr do sol. Só que eles não sabiam o que era o pôr do sol. E aquela imagem mágica, o sol tocando no rio, mudando de cor, o rio ficando todo colorido. Os dois ficaram paralisados, encantados. O cupai perguntou a Dum se o sol estava se banhando. O Dum também achou que ele se banhava antes de dormir. Então eles ficaram, será que eles tomam banho e dormem dentro do rio? Só podia ser coisa de curumim. Achar que o sol ia dormir dentro do rio. Já imaginou? Mas era aquela coisa linda. De cima da laje do trovão, dava para ver a aldeia. E eles dois chegaram bem pertinho assim e viram toda a aldeia. Nisso, foram avistados, desceram correndo. Quando eles chegaram lá embaixo, o pai já estava esperando. Muito bravo, pois as crianças não podiam subir na laje do trovão, porque se elas caíssem dali, não iam voltar mais. Era muito alto, iam embora ser carregado pelo rio para nunca mais ninguém ver. Então o pai de Dum e Cupai estava muito bravo. Na hora do jantar, ele contou uma história, uma tal história de uma boca da noite. O pai ficou muito interessado sobre essa tal boca da noite, mas já estavam cansados e dormiam muito cedo, pois acordavam, o sol ainda nem tinha nascido. O pai resolveu ir dormir, disse que falava dessa história outro dia. Mas o pai ficou encucado, foi procurar o seu avô, o cacique. Mas o cacique disse que não podia falar nada, pois quem entendia da boca da noite era o seu filho, o pai de Cupai. Cupai foi dormir. Ele dormia numa rede e Dum dormia em outra. De noite ele não conseguia dormir. Catucou Dum e fez Dum. Perguntou a Dum se Dum sabia sobre a boca da noite. Dum falou que não. O pai ficou muito preocupado e tentou dormir. Quando pegou no sono, de repente ele se viu em cima da laje do trovão. E de repente estava ele e Dum lá em cima da laje do trovão, quando surgiu uma boca gigantesca, enorme, com dentes grandes e amarelos, comendo tudo que tinha pela frente. Engoliu até o sol que estava se banhando para ir dormir. Engoliu as árvores, o rio,
os animais e eles dois apavorados, bem juntinho, quando de repente lá vem aquela boca gigantesca. Ele fechou os olhos e pensou na mãe dele e deu um grito pela mãe. A mãe: "Cupai, ô Cupai." Cupai estava tendo pesadelo. A mãe o acordou e ele assustado: "A boca da noite, a boca da noite." Mas não era um sonho. Ele pediu para a mãe dormir junto dele, a mãe dormiu. Quando foi logo cedo, o pai foi logo atrás do pai para saber da boca da noite. Quando chegou lá, o pai disse: "Isso é hora de tu estar me aperreando para saber da boca da noite?" Mas ele não deixou o pai quieto. Então, o pai contou uma história na hora do café matinal, que boca da noite era para dividir os dois mundos, o mundo do dia e o mundo da noite. E a boca ficava no meio para os dois mundos não brigar. O pai dele era muito engraçado. Ele notou logo que o pai não entendia nada de boca da noite. Ficou o dia todinho a pensar. Procurava um, procurava outro, e ninguém informava nada. E ele encafifado, pois ele queria saber: se tem uma boca, como é o corpo? Como é as pernas? Como é os pés? Como é os braços? Como é as mãos? Se tinha uma boca, tinha que ter tudo isso. E se tinha uma boca, devia comer alguma coisa. Rapadura, mandioca, devia assobiar, falar, reclamar. Tudo isso passou na cabeça de Cupai. Mas ele estava querendo saber alguma coisa da boca da noite. Teve uma ideia. Subiu na laje do trovão, pois ia perguntar a alguém que ia saber responder para ele. Só uma pessoa poderia responder. Sabe a quem ele foi perguntar? Ao sol. Na hora que o sol fosse se banhar para dormir, ele ia perguntar: "E aí? O que é que vocês acham que o sol ia responder?" Vocês querem saber? A Boca da Noite, de Cristino Wapchana. É muito legal. Vocês vão gostar. História, 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 a história acabou de acabar. A história acabou.